Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do Pod Pai, que sou eu. Pod Filho, que sou eu, Ale. E o nosso Pod Dog, o nosso mascote Anselmo, que está ali no logo, está aqui também com a gente, mas só que hoje ele está num dia meio emburrado, ele já está querendo sair de férias e ir para a terra dele, Goiânia, por isso ele está aqui dentro, mas está no chão, está emburrado aqui. Bom, hoje nós vamos fazer o último Pod Pai, Pod Filho do ano. Essa é a nossa última gravação, a gente volta a conversar no dia 25, daqui a uma semana, né, no dia de Natal, mas não com uma entrevista. Entrevista é a última do ano. E por ser a última do ano, a gente escolheu também uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma história gigantesca no futebol e hoje é nosso companheiro aqui no SBT, participa sempre como um comentarista do Arena SBT na segunda-feira, sempre 15 para meia-noite, com a apresentação do Kleber Machado. Ele já foi... vou pegar dois títulos que, principalmente, o torcedor do São Paulo, que está vivendo um bom momento depois de muito tempo, o torcedor do São Paulo lembra bem. Título de Libertadores e título de Mundial de Clubes. Na Libertadores foi fundamental, no Mundial de Clubes também, mas na Libertadores foi fundamental. Ele já disputou a Copa do Mundo, ele já foi um galáctico, já esteve no Real Madrid, a gente vai falar sobre isso, jogou com algumas das maiores figuras do futebol mundial. Eu estou falando do Cicinho. Cicinho, muito obrigado por você vir aqui no final do ano, e a gente tem muito o que falar, e o Cicinho também tem uma outra qualidade. Ele escolheu o melhor estado do Brasil para morar, ele escolheu Goiás. Goiás, comer piqui. Né? Lá em São Luís dos Montes Belos, Isso que eu conheço bastante, um tio da minha esposa, Edreira, ele tinha uma fazenda ali, e eu já fui em São Luís, e São Luís também tem uma curiosidade, assim, antes de eu passar a bola para você. Foi o show que, a gente quando eu trabalhava em rádio em Goiás, a gente fazia festa no interior, né? Minha rádio era muito forte, a Rádio Araguaia era muito forte, então a gente levava uma equipe de som e eu ia lá apresentar a festa e tal. E São Luís foi o único lugar na minha carreira que eu tive que cancelar a festa porque não foi ninguém. Mesmo? Não foi ninguém. Então mudou bastante. Mas o pessoal que te contratou era... Era meia-meia essa. Eles contrataram, meia bilheteria era deles e meia era nossa. Então você tinha que divulgar. Não, divulgamos. A Rádio Araguaia forte divulgou. Nossa, só que aí não foi ninguém. E eu falei, caramba, por que não foi ninguém? Aí um cara, depois de muito tempo, eu já pé da vida, aí chegou um cara e falou assim, tem um show sertanejo de graça, não sei aonde. Eu falei, aí não vai ninguém mesmo. Deve ser no Parque de Exposição. Eu falei, aí não vai ninguém mesmo. Mas nada, foi um prejuízo danado. Mas Cicinho, que bom ter você aqui. Cicinho, bom, em primeiro lugar eu quero perguntar como é que você está sentindo como comentarista. E você é um comentarista bem polêmico, né? Você pegou uma linha bocudo. Será que é polêmico? Será que é polêmico? Theo, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, né? E acima de tudo, nós somos da mesma terrinha, né? Então é bacana demais. E essa nova etapa da minha vida, Theo, confesso a você que eu não me via como um comentarista esportivo, até porque nunca tinha planejado algo. Então surgiu a partir de um convite do Benja mesmo, e eu me sinto bem porque permite eu expor aquilo que eu vivi, né? Eu não sou um comentarista entendedor de tática, todas essas coisas, mas o SBT, né, o programa o Arena SBT me permite ser quem eu sou. Então eu vou dar sempre uma sugestão, vou dar sempre o meu ponto de vista embasado naquilo que eu vivi dentro de campo. Jamais eu vou falar algo como vocês, né? No caso seu, hoje é o Kleber que tá, o Benja já esteve o Fred. Vocês são pessoas estudadas, entendedores do futebol, principalmente taticamente. Eu não, eu sou um ex-atleta. Não, mas entende, né? Eu não sei o que esses esquemas 4-4-2, 3-5-2, por exemplo, sai um atacante e entra um jogador de meio de campo, assim, o que muda no jogo? Não sei. Entendeu? Vocês já sabem fazer uma leitura, eu não. Você pegou uma fase agora que tem uns termos chatos pra caramba. Uma pirâmide invertida, como que vai dar certo uma pirâmide de ponta cabeça, Theo? Vai cair, velho. Então... Transição defensiva, transição não, mas ofensiva. Lá na Espanha tinha esses... Espanha e tal, tinha uns termos assim, meio
Ou não? Não, porque a linguagem com o atleta, na minha época, era falar da maneira que ele entendia. Eu joguei com o Velber, que jogou no Paysandu e foi contratado. O nosso treinador pedia para ele centralizar, ele perguntava se era na direita ou na esquerda. Aí vai, centralizar é no meio, pô. Entendeu? Agora essa linguagem de hoje, mas voltando à questão de comentarista, eu tô curtindo muito, eu tô curtindo até porque vocês, né? Você também faz parte disso, da liberdade que nos dá para trabalhar e se expressar. Então é gostoso porque não é nada combinado e nem engessado. É algo assim que permite ser você mesmo, então... E confesso também que é mais fácil cornetar do que jogar. Agora, sim, depois que você começou a comentar, você hoje está aqui, você hoje está fazendo o Campeonato Paulista na TNT, não é isso? Na TNT, é. Quer dizer, outras oportunidades surgiram para você, né? Sim. Você voltou para a mídia, outras oportunidades surgiram também. Exatamente. Na verdade, o SBT abriu essas portas para mim, né? E é tudo feito em acordo com o SBT, que nem... o ano passado, esse ano, né, que está se encerrando, 2023, eu fui embaixador pela TNT do São Paulo no Campeonato Paulista. E aí eu tive a oportunidade agora de renovar esse contrato, então em 2024 também eu vou estar representando o São Paulo nos jogos pela TNT e HBO Max. Então, é assim, as portas que são abertas e eu fico feliz porque as pessoas se identificam comigo, e esse espaço que está sendo aberto para os ex-atletas, que é muito bacana, né? Trabalhar como comentarista. Então tá sendo legal. Tem uma coisa meio nada a ver assim, mas estava na minha cabeça esses dias, porque você foi narrar aquele Armagedon, né? Um evento de corrida. É um evento de arrancada, de sabe? arrancada de corrida, sim. Aí eu tava vendo ao vivo, e aí meu pai começou no automobilismo, né? Eu lembro ele na Fórmula Indy, né? Sim, muito tempo. E aí muita gente elogiando, porque o evento tá crescendo, né? Nossa, que moral, o Theo no evento e tal. E muita gente também falando assim, que botaram um narrador de futebol aqui, nada a ver, falando mal. Então, assim, tem muita gente de novas gerações que tá perdendo a referência antiga. Você é mais novo, né? Você parou tem pouco tempo. Você tá com quantos anos, Eu tô com 43. Você parou com? Com 35, faz 8 certo, anos. Tem 8 anos. Então, já aconteceu assim de, você tá na rua, assim, às vezes moleque muito novo, camisa de São Paulo, nem te vê, assim, nem... Ué, não te reconhece. Toda hora. Na verdade, assim, hoje nós somos abordados... os pais acabam contando a história para os filhos. É isso aí. Por exemplo, quando eu encontro uma família de São Paulino, o pai, a primeira coisa que ele fala, filho, esse é o Cicinho que jogou no São Paulo, você não viu ele jogar, mas foi um lateral que ganhou tudo no São Paulo. Uhum. Então os pais transmitem isso para os filhos, e isso é bacana. E você pega os meninos aí que é apaixonado por futebol, que vive vendo vídeo no YouTube. Vendo vídeo no YouTube, aí já conhece. Uhum. Em Goiás é um lugar bacana, que é onde eu vivo, que hoje eu já sou muito mais parado pelos adolescentes, assim. Sim. Né? Por exemplo, eu vou no shopping lá em Goiânia, eu sou parado pelos adolescentes. Isso é legal, né? E eu sempre brinco, né? Assim, tira uma foto comigo. Aí eu tiro, tal. Nossa, tu tem 15 anos, me espelho em você. Eu falo, você nem me viu jogar. Você não era nem nascido, eu brinco, né? Uhum. Aí fala, não, mas meu pai sempre falou dos vídeos, eu sempre acompanho no YouTube. Então, é bacana essa informação que é passada pelos pais. Mas os jovens hoje por isso que eu faço pouco jogo beneficente. Quando me convida, eu falo, é época de Neymar, Gabriel Jesus, ninguém mais lembra de Cicinho. Agora, né, Cicinho, você ainda joga, assim, você ainda joga bem, né? Assim, eu digo assim, você ainda corre, porque você tá fininho, né? A gente precisa manter também, né? Então não pode abandonar, porque o corpo, ele, ao decorrer da carreira, ele é acostumado, que nem a gente se alimenta e é acostumado a gastar. Sim. Quando você fica sedentário assim, é bem perigoso. Houve um período que eu dei uma desacelerada, e por questão do meu joelho, eu não tenho cartilagem no joelho esquerdo, essa foi uma das causas da minha aposentadoria. Mas hoje, com medicamento, eu tô podendo jogar agora. E quando acaba um jogo desses de final de ano, um jogo desses de estrelas, você tá... É dor pra caramba. Não, depois... hoje dói menos. Dói menos, porque a gente também consegue dosar e não é aquele algo, assim, competitivo ao extremo. Então, a gente sabe dosar também, né?
Mas se você der uma forçada, aí acarreta mais dor mesmo. Você começou em Ribeirão Preto, né? Botafogo. Chegou no Botafogo Ribeirão Preto. Você tem ainda muita ligação com a cidade ali, com a região? Tem, a minha família, né? É de lá. Minha família é de Pradópolis. Mas você nasceu em Pradópolis. Na verdade, eu nasci em Sertãozinho, porque Pradópolis não tem hospital. Uhum. Mas eu nasci em Sertãozinho, né? Cresci em Pradópolis, aí aos 12, 13 anos eu fui para Ribeirão Preto e aí... E você foi para Ribeirão para jogar? Eu fui para Ribeirão para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, que Pradópolis fica a 30 quilômetros de lá, né? E aí aos 13 anos eu comecei a morar no alojamento do Botafogo até meus 18, 19 anos. Você ficou no Botafogo até 18, 19 anos? Eu saí em 2001, tava com 20 anos para fazer 20 anos. Aí eu fui pro Galo. E do Galo você teve uma Vim pro São passagem... Paulo. Mas você teve uma passagem pelo Botafogo? Fiquei 5 meses no Botafogo. E o que aconteceu? Eu fui emprestado do Atlético Mineiro pro Botafogo. Certo. Na época, o Lever Coupe era treinador do Atlético Mineiro e eu já estava começando aí empolgar com a vida noturna. E aí o Lever Coupe... Cedo, né? Tava aí com meus 22 anos. E aí o Lever Coupe pediu para que me emprestasse. Falou, eu não quero trabalhar com esse menino, que ele é muito problemático, tal, é muito baladeiro. E aí foi onde o Atlético me emprestou pro Botafogo. Em troca veio aquele Rodrigo, que era Rodrigo Beckham. Ah, eu sei. E aí veio. Aí eu fiquei 4 meses lá no Botafogo do Rio e 4 meses sem receber. E aí eu movi uma ação judicial para pegar meu passe. Aí o Atlético Mineiro assumiu a dívida do Botafogo e me trouxe de volta porque o Liverpool saiu. Certo. Aí eu voltei para jogar, né, no meio de E aí 2002. você jogou? Não, porque aí o Mancini tava fazendo gol até de tiro de meta. Tá, você pegou o Mancini. Aí o Mancini saiu em dezembro, aí em 2003 eu assumi a titularidade, joguei o ano todo. Agora, nessas situações assim que o cara tava te achando muito baladeiro, né? Lógico, não dá pra aplicar pra tudo, mas tinha também um pessoal do time, da diretoria, tinha alguém que também não gostava, te mostrava que tava achando ruim, ou era muito uma coisa do técnico só que vai lá e meio que te dá umas duras assim e não curte? Não, o técnico, na verdade, é o que menos fala. O técnico, ele dá um relatório pro treinador, pra diretoria. O Levir, ele falou assim, olha, eu conto esse ano com fulano, ciclano... Mas é porque assim, logo que ele saiu, você voltou, então parece que era só ele do problema. O que aconteceu foi o quê? Que em 2001, final de 2001, nós disputamos as quartas de finais contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Era um jogo só. Uhum. E nós jogamos contra o Grêmio, até então o lateral direito titular em 2001 era o Baiano. E aí nós jogamos contra o Grêmio, o Baiano tá suspenso, ganhamos de 3-0 do Grêmio no Mineirão, e eu fui um dos melhores jogadores em campo. Só que aí já tinha a semifinal contra o São Caetano aqui, que era um jogo só também. Uhum. E aí fizeram uma enquete, joga-se sim ou joga Baiano? Deu 98% que eu jogaria. Só que quando nós fomos pro jogo contra o São Caetano aqui, começou chuva e durante o dia aí o Leverkusen falou, olha, assim, você não vai jogar porque o campo tá muito pesado, vai jogar o Baiano. Uhum. Se precisar, eu coloco você. Falei, mas beleza. Deveria ser o contrário. Eu, se fosse treinador, faria o contrário. Se você é leve, eu quero que você jogue num campo pesado. Mas então, né? Era o perfil, porque o time do São Caetano era Ademar. Sim, eu me lembro aquele time. Muito, era um time muito, assim, muito forte, principalmente pelo lado esquerdo, com o César. Sim. Tinha um César ali do lado esquerdo. E aí, então, o Levi priorizava mais o quê? Mais o sistema defensivo. Certo. No entanto, que ele entrou também com o Gilberto Silva, deixou o Romeu também no banco, que vinha jogando sempre, enfim. E aí, nós saímos até ganhando, eu acho, de 1-0 e perdemos de 2-1. E aí deu muita polêmica em Belo Horizonte porque eu não tinha jogado. E aí criou esse atrito e eu fui na empresa, por que você não jogou? Eu falei, porque o treinador não quis. Eu falei, o problema não sou eu, o treinador não quis. Então ficou também essa rincha e eu tinha esses problemas extra-campo. E aí o Levir falou, olha, virando o ano eu não quero trabalhar com o Cicinho, eu não quero esse, eu quero que contrata esse. E coincidiu também desse Rodrigo querer vir pro Atlético Mineiro. E aí me emprestaram. Ô Cicinho, você fez um tratamento para crescer. Fiz, um tratamento hormonal, né? E quanto você conseguiu? Eu consegui 15 centímetros. Caraca, Cicinho, você conseguiu 15? 15 centímetros.
Você tem quanto hoje? Eu tenho 1,71. Caramba, você tinha 1,55, então 1,56. Mas seus pais têm que altura mesmo? Meu pai tinha 1,58, 1,60. Caramba, não grande. Você conseguiu 15 centímetros. Caramba. Injeção, alongamento e... Isso foi aonde? No Botafogo de Ribeirão. No Botafogo de Ribeirão já, quer dizer, foi bem no começo. Foi. Bom, vamos chegar no São Paulo. Aí você chega no São Paulo. Você esperava tudo o que aconteceu no São Paulo para você, Cicinho? Olha, é difícil você falar que esperava. Assim, eu cheguei no São Paulo, Theo, debaixo de muita pressão, né? A primeira coisa, quando eu assinei contrato, o Juvenal olhou para mim assim, na mesa lá no Morumbi, e falou, você vai ter que substituir o Cafu. Eu falei, nossa, que barra, né, velho? Substituir o Cafu? Não tem como substituir o Cafu, né? Mas eu falei, não, eu tô preparado. Até porque, quando eu saí do Atlético Mineiro, que eu entrei na justiça para poder pegar meu passe por questão de salários atrasados, né? Eram 7 meses e 14 de fundo de garantia. Caramba, então, você ficou 7 meses de salário. E naquela época era salário, não tinha esse negócio de direito de imagem, não, né? Não. Você tava 7 meses sem receber grana. 7 meses sem receber. Certo. E aí, faltava 6 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Meu advogado e meu empresário pediu para eu colocar as malas, roupa no carro e vir embora. E aí nós entramos com o pedido, né, do passe. E a doutora Gisane, na época, 4h30 da tarde, ela foi e deu a entrada no cartório lá em Belo Horizonte. 5h30, a diretoria do Atlético, eles receberam uma ligação, correram no banco, fizeram um depósito. Então aí deu ação de má fé, porque eles tinham dinheiro, mas não pagavam. E aí eu ganhei passe, ganhei tudo. E aí eu cheguei no São Paulo, acertei com o São Paulo e falei pelo amor que eu tinha pelo São Paulo, né? Eu acertei com o São Paulo porque eu cresci no Botafogo de Ribeirão, vendo as cores do São Paulo, o melhor jogador do São Paulo, o ídolo, Raiz, saiu da onde? Do Botafogo. Então eu falava, cara, eu quero fazer história aqui porque eu sou torcedor do time. Então você almeja. Mas assim, o sucesso eu acredito que foi além. Foi além porque o São Paulo me rendeu seleção brasileira, ganhei os maiores títulos, né? Libertadores e Mundial. Então, assim, é um grande privilégio. Você ganhou essa Libertadores e o Mundial com uma base do Goiás, né? Do Goiás. Você pegou o trabalho, você pegou a continuidade do trabalho do Cuca, mas com o Paulo Autuori, né? Paulo Autuori. O Leão deu Sim. Deu uma sequência. Você trabalhou com o Cuca, não? Trabalhei, o Cuca que me trouxe pra cá, né? Ah, foi o Cuca que te trouxe? É mesmo, com o Milton Cruz, né? Então você chegou com aquela turma do Goiás toda. Na você verdade, chegou com o Fabão, chegou eu, Josué. Fabão. Não, o Josué chegou em 2005. Certo. Eu cheguei em 2004. Em 2004 chegou Fabão, eu, Danilo, Velber, Rodrigo. Aloysio, não? Não, o Chulapa chegou em 2005 também. Tá. Então foram essas contratações. O Rodrigo, né, zagueiro da Ponte Preta, Sim. O Jeanzinho da Ponte Preta também, que era um canhotinho. Então você começou a trabalhar com o Cuca. E o Grafite, né? O Grafite chegou em 2004. Certo, o Grafite então do também. Goiás veio Fabão, Grafite e Danilo. E aí já em 2005 veio o Josué. Certo, e chegou o Josué, certo. O Josué veio em 2005. Certo. E o Chulapa também, né? Mas o Chulapa já estava no Atlético Paranaense. E aquela Libertadores foi uma Libertadores que estava voando, né, Cicinho? Tava o nosso time, né? Eu falo pra você que a nossa maior tensão foi a questão da Libertadores. Quando nós chegamos na final contra o Atlético Paranaense, que nós tínhamos perdido 2004, né? Pro Once Caldas na semifinal. E aí, quando nós chegamos na final com o Atlético Paranaense, nós falamos, cara, precisamos ganhar. Precisamos ganhar. E quando ganhamos a Libertadores... Levaram o jogo lá pra Porto Alegre. Mas não foi nós, né? O estádio todo em reforma. Não dava a quantidade certa, o choro é livre, né? Mas se nós joga lá com eles também, não ia ganhar, porque eles não iam aguentar, não. Agora, bom demais. Agora no Mundial contra o Liverpool, o Rogério Ceni, eu acho que foi talvez o melhor jogo da vida dele, né? Um dos, né? Um dos. Porque aquele jogo... Aquele ali vai ficar marcado porque ele sempre falava pra nós, eu preciso desse título, Então foram 20 e poucos dias lá no Japão, ele falando, eu preciso desse título. E aí, bom, você precisa tanto, então pega. Ele pegou mesmo. Ele pegou. Agora, assim, por que não dá jogo mais? Até dá jogo, vai. Mas por que é tão diferente? Porque eu me lembro desse jogo. Eu me lembro claramente, esses jogos no Japão, eu me lembro bem, eu me lembro dos títulos do São Paulo, eu me lembro do tipo do Flamengo
Eu me lembro do título do Grêmio, do Internacional. Eu me lembro bem desse jogo. O do Internacional também, mas assim, o São Paulo, esses títulos do São Paulo mundiais, eles são muito claros na minha cabeça. E era muito diferente, assim, não tinha esse papo. O Real é favorito, o Liverpool é favorito, o Milan é favorito. O time brasileiro chegava lá e o torcedor falava assim, dá para ganhar. Nós vamos ganhar esse negócio. Eu me lembro que eu tenho grandes amigos flamenguistas, eu não me recordo de nenhum deles ali no dia do jogo. Eu falei, não, a gente é zebra, não sei o quê. Não me lembro. E eu acho que contra o Liverpool, quando o Palmeiras perdeu também, eu me lembro, esse jogo foi de manhã, esse jogo foi num dia de semana de manhã do Palmeiras. Não tinha esse papo, vamos ganhar. E vocês iam lá e ganhavam, né? Na verdade, assim, o futebol brasileiro, né, ele chega bem abaixo do que é lá o futebol europeu. Até porque você pega a questão financeira. Se bem que hoje mudou muito, você já vê o Brasil repatriando muitos atletas, né? Eu acho assim que em condições de jogar de igual para igual, o último time foi o Flamengo. Nós, o São Paulo e Liverpool, o Liverpool era infinitamente melhor do que a gente. Mas nesse jogo, o Liverpool você achava infinitamente superior? Sim, todos achavam. O Liverpool tava não sei quantos jogos sem tomar gol. Mas eu não tinha... Assim, eu trabalhava mais com música naquela época, trabalhava com pouco. Mas eu não tinha essa impressão de hoje. Não, mas nós tínhamos, sabe por quê? Você pega, o nosso time era o Rogério Ceni, que já era consolidado, o Amoroso e o Júnior. Agora, Cicinho, Josué, Mineiro, você pega Danilo, Grafite, o Aloysio tinha tido uma passagem, mas assim, eram jogadores, nós estamos falando de operários, entendeu? Não tinha uma grande estrela, a não ser o Rogério Ceni, e esses dois que eu falei, Amoroso e Júnior, com uma bagagem europeia, que nos davam um auxílio, entendeu? Então, isso pesa muito. Quem que era? Quem que você marcou? Como que chamava o pontinho esquerdo lá, que era rápido? Eles tinham cabeludinho. Naquela época eles tinham o... espanhol. Quilhas? Não é espanhol. Kelwell. O Kiewel. Eu lembro. Era rápido, que eu sonhava com ele todo dia. Eu lembro. Ele era rápido. Então, você pega, Theo, hoje a questão financeira pede muito. Você pega o Manchester City. Não, hoje eu já acho diferente. Então, mas, por exemplo, eu não lembro assim que eu era pequeno, mas eu vi os melhores lances, né, do título internacional e o título do Corinthians no Mundial. Foi meio que assim, nossa, foi surpreendente que eles ganharam. Foi, eu acho que esses foram mais surpreendentes. Eu, por exemplo, se estava lá, é a visão dele, né? É igual o Zinho, a gente já conversou, o Paulo Nunes. Eu já conversei com o Paulo Nunes, e o Paulo Nunes... Foi o Paulo Nunes, acho que o Zinho também estava no... Não sei se o Zinho disputou o Mundial, mas o Paulo Nunes fala que uma vez um treinador estava falando tanto, falou assim, tem um fulano, presta atenção, mostrando lá o jogador, né, na preleção, que aí ele virou pro outro e falou assim, caramba, nós vamos tomar uma goleada, bicho, porque do jeito que ele tá falando aí, ferrou, não vai dar pra gente, não. Mas eu não vejo isso naquela época de vocês. Porque o São Paulo sempre teve essa cara de mundial, né, o São Paulo sempre chegou, e na minha opinião, 92 e 93 são o único time do São Paulo 92 e 93 que se jogaria uma Champions ganhava. Você podia pegar era um toda timão, a história de Mundial, qualquer time brasileiro que você pegar, nenhum ganharia uma Champions League. Era um timão. Agora o São Paulo não, o São Paulo deitava nos caras. E nós levamos isso, o peso da camisa. Mas que o Liverpool era muito superior a nós pelos atletas que tinha, pelo investimento, pelo calendário. Nós chegamos no final do ano, nós chegamos morto, cara. Chegamos morto porque a gente fazia não sei quantos jogos aqui no Brasil, era Copa do Brasil não, era Libertadores, era Campeonato Paulista, era Campeonato Brasileiro, e a gente não tinha uma rotação, a gente gostava de jogar, entendeu? Então isso pesa também. No passado não tinha esse papo de poupar não, né, Cicinho? Não, a gente não queria, por exemplo, eu não gostava de ser poupado porque eu sabia que no final do ano tinha direito de arena, né? Você ia lá, quanto mais você joga, mais você ganha direito de arena. Então era um dinheirinho que a gente usava pra viajar. Hoje não, hoje os caras ganham dinheiro pra caramba, não tá nem aí pra direito de arena, eu acho que nem tem mais. Eles usam esse tal direito de imagem agora, né? Que é uma forma de você não
Não colocar tudo na carteira, Não, né? não, esse daí sempre teve. Sempre teve? Direito de arena é o quê? Não, acho que a hoje nem cota da tem. televisão, Não, hoje uma não parte tem. é revertida para os Não, atletas. hoje não tem. Hoje é só na premiação do objetivo. Hoje não tem isso entendeu? mais, não. A federação pagava pra gente. A então, federação é que pagava, é? a Federação Paulista pagava pra gente. Não era o clube? Não. Não, hoje não tem isso mais, não. Acabou. Mas, e você sente que onde o pessoal mais lembra dessa época sua, de idolatra, que torce pro São Paulo, foi contra o Palmeiras, na Libertadores? Foi. Aquele gol ali foi um divisor de águas também na minha carreira, né? Na minha carreira, exatamente, eu sou muito lembrado por esse gol que deu um pontapé inicial ali numas quartas de final, quartas ou oitavas? Acho que foi oitavas, né? Oitavas, né? Acho que foi. Não sei, posso estar enganado, porque a minha memória é horrorosa. E aí você ganhar um clássico, né, numa Libertadores assim, cara, é um combustível enorme assim para a sequência de uma competição, né? Porque você ser eliminado para time brasileiro é dolorido. Né? É mais doído, é? É mais doído. E você fez gol na ida e volta, né? Na ida e na volta. O da volta que foi aconteceu? foi no Morumbi de Você não número fazia 10 gol? mil. O que aconteceu que você Eu fez errava isso? uns chutes, tá? Errava uns chutes e dava certo. Só contra o Palmeiras. Quando o Palmeiras, o Marcão falava, ó, vai jogar contra o Palmeiras? Pede, na época tinha negócio de DVD, né? Pede pra gravar, depois você sai distribuindo DVD que você é empregado em qualquer lugar do mundo. Aí ele ficava bravo. Ô, Cicinho, agora vamos lá. Você foi embora e você foi um galáctico. Pois é. Quando você chegou lá, quando pintou, como é que foi? Quando falaram para você a primeira vez, assim, o Real Madrid tá te querendo. Na verdade, assim, no jogo das eliminatórias, teve a Copa das Confederações, né? Depois teve um jogo, não sei se foi amistoso das eliminatórias aqui que foi. Eu tava concentrado com a seleção, aí tava com o Roberto Carlos. E aí o Roberto Carlos, por ser de Araras, a gente tem um pouquinho de amizade assim na época, né? Hoje já a amizade é mais consolidada. Ele me chamava de anão, né? Aí falou, não, tô sabendo que você tá indo pro Manchester. Falei, Roberto, eu tô tirando meu passaporte italiano para não ocupar a vaga de extra-comunitário, né? E saindo já tá praticamente tudo certo, né? O São Paulo já tá encaminhado, eu já viajei até Manchester depois da Copa das Confederações, conversei lá, né? Com o Ferguson, tudo, e tá esse interesse, tá só esperando sair o passaporte. E aí ele falou assim, por que você não vai pro Real? Eu falei, não sou eu, né? O Real me quer? Ele falou, pera aí. Ele ligou pro Luxemburgo. Falou, Luxemburgo, tô com o Cicinho aqui, tal. Ele falou que vai pro Real. Ah, vai? Então beleza. Aí pediu o telefone do meu empresário e já colocou o Florentino Pérez em contato com o meu empresário. Na verdade, os meus empresários em contato com um representante do Real Madrid, que era o Bronzetti, né? Um italiano. E aí começaram a conversar e já esfriou a questão da conversa do São Paulo com o Manchester, porque meus empresários falaram, olha, o Cicinho quer ir pro Real. Então ele falou, aí o Juvenal e o Marcelo falaram assim, então toca, nós queremos X. Ele falou, beleza. Aí chegamos num acordo. Aí a única coisa que eu palpitei assim foi o quê? O Rogério Ceni conversou comigo e falou assim, pede pra ficar até o Mundial. Aí eu falei pra eles, olha, eu quero ir pro Real Madrid, mas só que eu quero ir só em janeiro, eu quero disputar o Mundial. Roí o osso até agora, ganhamos a Libertadores, porque a Libertadores naquela época ela terminava no meio do ano, né? Terminava no meio. No entanto que eu cheguei da Copa das Confederações e já viajei pra Porto Alegre pra jogar o primeiro jogo da final. Certo. Né? E aí foi onde eles liberaram. Aí continuei o restinho do ano aqui, né? Jogando o Campeonato Brasileiro, preparando pro Mundial. O Mundial era quando? Dezembro. Era dezembro. Tá. Era dezembro. O Mundial sempre foi por aí, né? A Libertadores é que terminava mais cedo. Agora, e aí quando você chegou lá, você viu aquela... Vamos lá pra turma. Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldo, Raul. Aí tinha... Quem era o goleiro? Cacilhas. Que time? Quem eram os zagueiros? Samuel? Zagueiro era o Sérgio Ramos e o Elgueira. Aí no segundo ano chegou o Canavarro, né? Samuel não jogou lá, ficando doido. Aí tinha o Guti. Guti jogava muito também, né? E aí, você chegou lá, viu essa turma? Eu cheguei lá com essa questão do status de galáctico, né? Mas um galáctico chegou, era uma vida de popstar, que nem eu me assustei pra caramba, porque tudo era foto,
Eu passei 3 dias lá, porque eu cheguei no dia 29 de dezembro. 28 de dezembro eu cheguei, aí 28 o dia todo, 29 o dia todo e 30 o dia todo, eu gravando coisa pra TV do Real Madrid, gravando Mas é muito legal isso, né, Cicinho? Assim, eu gosto de acompanhar quando chega um jogador num Real, num Barcelona, num Manchester, e eu acho muito legal, porque quando você chega, eu não sei se não acredito que na tua época já era assim, o jogador chega, primeiro entram com ele, antes de qualquer coisa, fala assim, ó, tem aqui o departamento de boas-vindas, que aí é uma pessoa que vai te falar, você está precisando de alguma coisa, tua família veio, tua família não veio, você vai morar onde? Não, lá eles têm todo... Pô, então você se sente acolhido, aí depois vamos conhecer, né? Aí conhece, mostra um pouco da história, e aí, olha, isso aqui. Aí você agora o treinador, né? Pô, o treinador lá era do Luxemburgo, ok, mas o treinador não, o Luxemburgo tinha acabado de cair, né? Aí quando você chegou ele não era mais? Não, ele tinha acabado de cair. Mesmo, no entanto, o que acontece? Aí eu cheguei, o Luxemburgo tinha acabado de ser demitido. E aí eles estavam trazendo o Lopes Caro, né? Que era o subindo da categoria de base, não me recordo. E, no entanto, que aí, no terceiro dia, ó, você vai querer morar onde? No condomínio onde moram os atletas, tal. Aí a esposa do Luxemburgo entrou em contato conosco e falou assim, olha, o Vanderlei, ele mora num apartamento, ele tem um cheque calção, e o que acontece? Pede pro Cicinho dar uma olhada, é um apartamento com 4 suítes, tal. Se ele quiser, ele só dá o dinheiro para nós do valor do cheque calção e deixa o cheque lá, a gente comunica o proprietário e ele continua morando. Aí quando eu entrei no apartamento, eu falei, não, é aqui. Né? Piscina, tudo. Eu falei, nossa. Aí os caras já levam na concessionária para te entregar o carro. Pois é, então assim, é outro mundo. É uma coisa, eu digo isso, eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação, pelo amor de Deus, gente, mas quando eu conversava ainda com a diretoria do Goiás, eu falava isso, eu falava assim, quando um jogador é contratado, você tem que mostrar para ele, pelo menos, a história do clube. Isso aqui é história, ó. Isso aqui jogou, isso aqui, tá vendo essa fotografia aqui? Essa fotografia aqui é do Lincoln. O Lincoln foi o maior artilheiro na história do Goiás. Isso aqui. Lá você já chega no teu hotel e fala assim, caramba, para onde eu vim, cara? Porque por mais que a gente fale de Real Madrid, por mais que a gente fale de Manchester United, de Bayern, de Munique, você não viveu. Mas quando você chegar, você vive. Você fala assim, nossa, olha isso aqui, cara. Olha essa taça. Essa taça foi aquela que eu tava vendo na televisão. Você não dá um negócio assim, um orgulho maior, você não chega mais cheio. Você chega determinado a não perder o sarrafo ali também, né? Você chega assim... Outra, a camisa que eu usei, eles contaram a história. Por exemplo, o Salgado era 2, eles me deram 11 e falaram, ó, de Stefano, aí compararam a questão de velocidade, o que você tá carregando, é uma história. Então é tudo uma loucura, entendeu? Os caras te mostram realmente para saber onde você tá. Olha, imagine... No meio de quantos atletas você não é privilegiado de estar nos Galácticos, tal. Senta com o Florentino assim, o primeiro presente que ele te dá quando você acaba de assinar contrato, ele te dá uma réplica do estádio Santiago Bernabéu, eu tenho até hoje no meu escritório, aí já te dá um relógio da Bulgari, que vale não sei lá quanto, já põe a chave do carro, e assim, fala, olha, seja feliz e nos ajude. Entendeu? Aí o outro já vem, já te pega, já te leva pro hotel. No outro dia já tá o cara te pegando pra ir onde você quer a casa, onde você quer morar, o que você tá precisando. Eu acho essa evolução deles. Eu acho isso aí uma coisa fantástica, Você estava casado, Cicinho? Não. Não, você estava solteiro. Solteiro. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos. E o que aconteceu? Do quê? Que acabou não ficando mais tempo. Eu tinha contrato de 5 anos com o Real Madrid. E aí eu fiquei 2 temporadas. Para iniciar a terceira temporada, chegou um treinador chamado Schuster, um alemão. E aí o método de trabalho dele, ele falou na temporada, olha, meu time titular é esse, eu quero que o Sérgio Ramos não joga mais na zaga e quero que o Sérgio Ramos vá para lateral, então meu primeiro lateral é o Sérgio Ramos, meu segundo é o Michel Salgado, porque saíram os brasileiros, né, o Roberto saiu, o Ronaldo saiu, aí o Beckham
tinha saído, o Zidane tinha saído, então digamos que nós ficamos desamparados. E o Michel Salgado, ele estava acertando com o time da Arábia ou do Catar na época. E aí mudaram todo um esquema, o Cacilhas deu a abraçadeira de capitão pro Salgado, né? Ele seria o segundo capitão depois do Cacilhas. E aí começou isso, falou, o Salgado é meu segundo, aí eu falei, poxa, eu vou ser o terceiro, não vou jogar nunca. E aí foi onde pintou a possibilidade de ir para Roma, né? O Doni, ex-goleiro, meu compadre, né? Eu sou padrinho de casamento dele, ele meu, falou assim, a Roma te quer, tal, tô aqui no quarto com o Totti. Eles estavam na pré-temporada. Aí o Totti falando comigo, né? Na época nós falávamos por Skype. Aí falou, olha, o Totti falava e o Doni repetia em português, falou, ó, vem pra cá, você vai ser feliz, tal. Eu falei assim, beleza, vou. O dono do time tá me chamando, né? Porque o Totti era o dono do time. Aí liguei pro meu empresário, e meu empresário entrou em contato com o empresário do Doni. E aí, o Spalletti me queria, né? O Luciano Spalletti, Cicinho vem. Aí começamos a negociar. Aí o Mijatovic, na época, era o diretor da Roma. Aí ele sentou comigo e falou, você é o primeiro atleta que quer sair do Real Madrid. Falei, pô, o treinador já deixou claro que eu não vou jogar, que eu vou ser o terceiro, eu não vou ficar aqui, eu quero jogar. Aí ele pegou e falou assim, mas você tem que ter calma, não é assim, tudo no início do ano, é a troca de treinador, relaxa, a gente gosta de você, tal. Aí eu peguei e dei uma amolecida assim, só que aí a Roma falou, olha, nós vamos te dar 5 anos de contrato e vamos aumentar, naquela época, 200 mil euros no seu salário e depois 50 mil euros a mais cada ano que você for ficando. Aí eu olhei pro dinheiro. Tava Doni. Quem quem era a Roma naquela época? Era Totti, De Rossi, Panucci, Zucchini. A Roma era muito maior do que é hoje, né? Era. Eu não peguei tanto, assim, porque hoje, a única pessoa que eu sei que é da Roma é o Alisson, goleiro da seleção. Eu não acompanho tanto, mas, tipo assim, o Totti eu lembro. Mas campeão da Roma, campeão do mundo que jogava na Roma, ó, você pega o De Rossi, você pega o Perrotta, você pega o Totti. Então era um time. Quem que era as vagas? Assim? A zaga era o Mexès, um francês. Eu lembro dele. O Juan. Jogava muito. Isso, o lateral esquerdo era um lateral da seleção, o Toneto. Sim. E lateral direito era o Panucci, e depois eu cheguei eu. Aí no ataque tinha Mancini, Tadei, Vucinic, Totti, De Rossi, Pizarro, chileno. Sim, que jogava muito. Poxa, jogou quase até 50 anos. Nós perdemos os 2 primeiros anos, nós perdemos o título italiano para Inter de Milão, porque Inter de Milão era Eto'o, era os caras tudo, Zanetti. Esse time da Roma é o time depois da turma dos brasileiros, né? Daqueles primeiros brasileiros, do Samuel, era uma sequência daquele time, né? Não, o Cafu foi em 2001, 2002, por aí, não foi? Você chegou lá em? Eu cheguei lá em 2007 para 2008. Tá, então já era um pouco mais à frente. Onde o Cafu jogou, você jogou também. Só no Milan, não. Na seleção também, né? Na seleção. Né? Bom, e aí na Roma você ficou 5 anos? Fiquei 5 anos na Roma. Nesses 5 anos eu fiquei 4 meses aqui no São Paulo, né? 3 meses emprestado, foi em 2010. E fiquei também 3 meses no Vila Real emprestado, porque eu tive um problema com o Sabatini, que era um diretor que entrou lá, um argentino. Sim. Que começou a pegar no meu pé muito, e aí eu preferi ser emprestado, aí fui pro Vila Real, mas fiquei só 3 meses, aí ele saiu e eu voltei. O que você conquistou na Roma, Cici? Na Roma eu conquistei Copa Itália e Supercopa da Itália, né? E no Real, nos 2 anos? Eu conquistei o Espanhol, em 2007. Liga dos Campeões, vocês foram até quando? Semifinal, perdemos. Vocês foram até a semifinal? E nesse ano quem foi campeão? Foi o Arsenal. Foi o Arsenal, vocês perderam a semifinal pro Arsenal, o Arsenal foi do campeão. Aquele Arsenal do Henry. Você tá doido, Pires. E essa vez que vocês foram pra semifinal, eram os Galácticos? Eram os Galácticos. Tá. Os Galácticos não deram muito certo, né? Assim, pelo que eram, né? Não, deu certo, eles ganharam antes de eu chegar. E depois
Já já estava consolidado demais, né? Já estava meio entregue. Zidane fez aquele gol de voleio. Sim, golaço. Então, os caras estavam acostumados. Um dos gols mais bonitos e aí da começou também, né? Começou a evolução também dos outros times, né? O Barcelona começou a ficar forte. Porque na época que eu cheguei lá, muito forte. Na Espanha era o Sevilla e o Valência, né? O que aconteceu Zaragoza era legalzinho. Eu tô lembrando agora, nessa época a Itália tinha muito time forte, né? Tinha, assim, comparado com hoje. A Itália, cara... eu não tava lembrado. Né? A Juventus era um time mediano, pra você ter noção. O Milan era monstruoso, né? Tinha Kaká jogou no Milan. Isso, o Kaká foi o melhor do mundo. E o Milan, Adriano também jogou num desses aí. Na Inter. E o Milan foi campeão da Liga dos Campeões. Eu narrei muito o Milan na Liga dos Campeões, dominando. Na verdade, quanto o Liverpool era pra gente enfrentar o Milan, porque o Milan tava ganhando de 3-0. Sim, eu narrei E depois o Liverpool empatou no segundo tempo e ganhou nos pênaltis. Terminou o primeiro tempo 3-0. Eu narrei esse jogo. Fora o baile, né? O que aconteceu que o futebol italiano não acompanhou? Foi muito escândalo. Houve problema muita financeiro. Houve muita questão de venda, né, de resultado. A Juventus caiu para a terceira divisão. Escândalo esportivo. Então... É muita máfia na Itália, entendeu? Então... Eles estão se reerguendo agora. Isso. Eles estão se você pegar hoje, você já vê um pouco... A própria Juventus, a Juventus se reergueu antes, né? A Juventus conseguiu ser campeã de Liga dos Campeões e estava sempre ali disputando. Os outros... Teve Liga dos Campeões agora recente, que não tinha Roma. A Inter com o Mourinho foi campeã, né? Foi a Inter, né? A Inter, teve a Inter também. Agora, você acabou na sua carreira tendo problemas fora de campo e assumindo, né? Muito. Depois de um certo tempo, você assumiu. Eu me lembro uma entrevista, eu estava em Goiânia, e eu me lembro uma entrevista sua, que foi quando eu descobri que você estava morando lá no interior, lá em São Luís. Agora, só uma coisa que qual que é a conexão com Goiânia? Que eu tô com isso na cabeça desde o início. Minha esposa é goiana. Mas de família sua, eu falo, mãe... Não tem ninguém. Ninguém, é sua esposa. Conheci minha esposa na Itália, ela morava lá já há 14 anos. E aí nos casamos e quando viemos pro Brasil, estávamos morando em Ribeirão Preto, ela não se adaptou e falou, não, vamos pra terra que minha mãe... Interiorzão lá. Que minha mãe nasceu. Aí trouxemos a mãe dela da Itália pro interior. Vocês trouxeram ela da Itália? Trouxemos a mãe, a irmã e o irmão. Que já morava lá, já... E Goiânia, Rio... São Luís. São Luís. Vocês gostam mais que Goiânia. É assim, eu sempre fui de pacato, assim, uma vida mais tranquila. Uhum. Então, eu falei, sair de Ribeirão para morar em Goiânia é trocar 6 por meia dúzia. Nós estamos falando de 2 cidades grandes, né? Cidade com... que queira ou não, você ter um risco maior do que no interior, o custo de vida mais alto do que no interior. E eu sempre gostei de tranquilidade, nunca gostei de agito. E aí foi onde eu optei, eu fui conhecer São Luís de Montes Belos e falei, é aqui que eu quero morar, se for para morar, é aqui. Entendi. Aí ela falou, então vamos ver. Aí fixamos moradia ali. Agora, aí vamos lá. Aí você teve problema com bebida, né? Quando começou isso, sim? Bom, eu comecei, meu primeiro gole foi com 13 anos. Mas e na vida profissional? Na vida profissional, depois dos 13 anos, assim, eu sempre tomava socialmente, eu achava, né? Mas quando eu enfiei o pé na jaca mesmo, foi no meu segundo ano de Roma. Já foi na Roma. No segundo pro terceiro ano de Roma que eu arrebentei a segunda vez o ligamento do joelho, aí eu entrei no quadro de enfiar o pé na jaca, assim, quando... não tem limite. Virou todo dia. Você virou alcoólatra. Mas assim, quando você jogava no São Paulo, no seu alto nível, no Real Madrid, no seu alto nível, você continuou bebendo normal. Tomava normal. Mas isso não te atrapalhava? Eu achava que não, mas me atrapalhava porque, queira ou não, você perde hora de sono também, né? É que você é novo, você consegue recuperar pela sua juventude. Vamos supor, você tem um treino importante no Real Madrid, tá na tua casa, porque você falou que não gostava de balada, você tomava em casa. Tomava em casa. Você ficava bebendo o quê? Até 2, 3 horas da manhã? Não, até 5, 6. Num treino do Real Madrid? Assim, nós jogávamos, um exemplo, no domingo. Tinha regenerativo na segunda. Então, domingo, depois do jogo, a gente chegava, porque no Real nós não perdia. Então, chegava, ficava bebendo ali a noite toda, às vezes ia virado pro treino. Porque chegava lá, só fazia regenerativo, fazia uma sauna para tirar aquela cachaça e
E depois voltava pra casa, bebia de novo, aí parava só de madrugada pra treinar, porque aí na terça-feira o bicho já pegava. E treinava, Cici? E treinava, porque você é novo, você consegue... Não tinha ressaca nenhuma. Não. A ressaca você tomava uma contra, né? E no São Paulo? No São Paulo eu já era um pouco mais tranquilo, porque eu morava dentro do CT, então eu tinha até 11 horas da noite pra chegar. Você morou dentro do CT? 2 anos. A minha primeira passagem, morei 2 anos dentro do CT. Então, assim, dava 10 para as 11, eu voltava pro CT. Aí, quando eu via que eu ia atrasar um pouquinho, ou eu dormia na casa de um amigo, ou senão eu pegava perto do CT, tem até motel, né? Então, tinha às vezes que o povo nem entendia, falava, mas você sozinho? Eu falava, não, só quero dormir. Porque na Marquês de São Vicente ali tem 70 motel ali. Aí eu pegava um, dormia e ia embora. E isso acontecia muitas vezes? Não muitas, mas até porque se você fica dormindo muito fora, porque ali tem o controle, né? E alguém pegava no teu pé? Não porque eu dava resultado. O Cuca não pegava no teu pé, não? Não. O Cuca bem tranquilo. Até porque a passagem pelo Cuca ali, eu fui extremamente, assim, concentrado, né? Eu sabia separar as coisas. Eu falava, para eu ser o cara aqui na posição, para eu ser titular, eu preciso abrir mão da vida extra-campo. Então, morei dentro do CT, me concentrava, treinava, acabava o treinamento, eu ficava ali dando 100, 150 cruzamentos, porque eu morava dentro do CT. Eu tinha que pegar trânsito para ir embora igual os caras. Então, eu ficava ali. E aí, quando nós ganhamos o Campeonato Paulista, aí já era o Emerson Leão, aí eu já comecei a sair um pouquinho mais. E com o Leão, e o Leão era duro. E aí o Leão era um que controlava ali, né? E te até dava então, dura? antes do Leão chegar, podia chegar até meia-noite. Quando o Leão chegou, ele falou, até 11 horas é a entrada no CT. E te dava duro, o Leão? Já houve situação dele me chamar, eu e o Alex Bruno, e perguntar, porque o Alex Bruno, ele veio do Santo André, e começou a morar também no CT, né? Eu falei, poxa, você tem casa, sua família é de Santo André, por que você vai alugar apartamento aqui em São Paulo? O que você quiser, você vai. Então ele morava dentro do CT também. E aí um dia o Leão nos chamou para conversar e falou, olha, notei que vocês chegaram 10 para as 11. Nós falamos assim, sim, chegamos 10 para as 11. Onde você estava? Falamos, tava na casa da namorada, né? O Alex, a gente namora com 2 moças, que elas são amigas, então nós saímos para jantar e viemos para cá. Falei assim, mas só que quem vê vocês na rua 10h30 da noite vai imaginar que vocês estão vindo pro CT? Vai achar que vocês estão indo pra noite, então não quero não, pode chegar aqui no máximo 10 horas. Não, mas eu não tô preocupado com os outros, o meu nome não tá aí, o importante é você. Falou, não quero não. E olhou pro Alex e falou, andorinha, galinha que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo, então, não acompanha o Cici não. Então ele já sabia. Não, mas eu não dava trabalho. Ele falou porque ele era ranzinza na época. Era. Ele falava que era lateral peixe, ia no fundo e nada. Ele falava isso? Falava, na cara. Mas a gente boa demais, eu conheci o lateral isopor. Lateral isopor vai no fundo e nada. Né? E o Leão, tipo assim, o Leão, cara, me ajudou muito. Ele tinha essas cobranças, essas maluquices dele, mas um cara super, assim, honesto, sabe? Se você tava bem, você jogava mesmo. Se tivesse mal... Tinha essa de amiguinho. Não era traíra. Mamãe. Não tem trairagem com ele, não. Sim. Agora, Cicinho, aí vamos lá. E na Roma, o pau quebrou. Aí torou. Agora, você falou, eu não gostava, eu sou um cara pacato. Você bebia em casa? Bebi em casa. Sozinho? Não sozinho, né? Nunca bebe sozinho, né? Você tem a galera, tem os acompanhantes ali. É assim, tanto na Roma quanto no Real Madrid... Eu sempre morei em casa de 3 andares. Então, a parte de baixo da casa, transformamos na boate, é isso que fala? Numa discoteca. Sim. Então, o que acontece? Colocava luzinha, coloquei freezer, chopeira, telão, e o sertanejo tocava e o pau torava. E aí ele ficava bebendo, fumando a noite toda, se divertindo. Mas era o que? Tipo assim, não era Era mais brasileiro que vocês tinham contato? Brasileiro? Não, na Espanha era brasileira, era espanhol, espanhola. Chegava, olha, deixa o telefone ali e vamos beber, conversar e ficava. É a música. Mas assim, você acabou virando alcoólatra sem ter... Porque normalmente quem cria algum tipo de dependência tem alguém que já tá lá, né? Assim, e acaba a pessoa... Puxando. Puxando, porque a pessoa, não, essa pessoa, não vou beber tanto que essa pessoa bebe, e vai.
você como atleta, você não... Você não tinha exemplo, tinha? Não, eu não tinha exemplo porque na minha família, meu pai nunca bebeu álcool, eu tenho um irmão também, nunca consumiu E principalmente álcool. no esporte, você nunca viu, né? Tipo assim, Não, a questão é o seguinte, é o poder que você adquire com a fama e com o sucesso, no caso, né? E com os objetivos que você traça. E eu tracei alguns objetivos na minha carreira que eu alcancei. Então, a hora que eu conquistei, eu não me vi mais com objetivos. Uhum. Eu falei, Real Madrid, seleção, São Paulo, títulos, dinheiro. O que mais que eu quero? Então não tinha mais objetivo. Na minha época não tinha seleção dos melhores laterais do mundo, fazer uma seleção da UEFA. Sim. Era o primeiro, Bola segundo, de terceiro ouro, e acabou. Certo. Entendeu? Então não tinha esses objetivos. E aí eu falei, cara, não me preenche mais nada, não tem que me preenche. E aí eu desenvolvi um quadro depressivo. Eu convivi 11 anos com depressão, né? E aí eu ia me afundando no álcool, em festas, essas coisas. Você tem, daquela época, hoje, você tem amigos? Tenho. E desses que tenho estavam amigos contigo? Tenho amigos que continuam ainda bebendo, né? E são seus amigos? Tem sua família. E tenho amigos que se converteram assim como eu, depois que viram o meu testemunho também. Antes da gente chegar na conversão, não sei se... A gente já conversou isso fora do ar e eu não sei se você vai querer conversar sobre isso no ar. Mas que no Real Madrid era uma turma pesada, né? Você me contou de um restaurante famoso lá. De Maria? Que tinha uma sala reservada. Eram 2 salas. Era uma um pouco maior que essa daqui. Eram 2 salas um pouco maior que essa daqui, quadrada, com a mesa assim para 40, 50 pessoas. E uma sala ficava a turma do Ronaldo e a outra do Roberto Carlos. E aí acabava o jogo, a gente ia para esse De Maria. Até hoje eu acredito que os atletas vão lá. E os amigos do Ronaldo, amigo do Roberto Carlos, aí a gente ficava de uma sala na outra, né? Às vezes eu levantava, ia lá na sala do Ronaldo, o Ronaldo levantava, vinha na sala com a gente, conversar. Geralmente levava mais familiares, né? Familiares e amigos que iam assistir jogo. Não era vamos dizer assim, uma farra? Não era farra. Certo. Era assim, que nem meus pais, eles moravam lá comigo, os 2 primeiros meses eles moraram comigo. Então acabava o jogo, a gente ia pro De Maria e a gente ficava nessa sala aí, não sentava no restaurante porque a gente era galáctico, então não tinha paz. Certo. Entendeu? Não é que tinha sacanagem, não. Era, tipo assim, lógico que tinha uns que levavam, né, os bagacinhos, né, a gente que fala aí na linguagem boleira, levava, sentava lá, tudo, mas... E essa turma dos brasileiros sabia que você bebia e tudo, e ninguém puxava a tua orelha? Não, todo mundo bebia, ué. É tudo doido. Vai o quê? E teu pai? Um bêbado empurrando o outro. E teu pai? Então, quando meu pai tava, eu era mais social. Eu escondia, eu sempre tive esse temor aí, esse respeito pelo meu pai, né? Então, meu pai estava, então eu tomava mais socialmente. E por que eles ficaram só 3 meses? Porque meu pai não acostumou lá, ele achou muito frio, então é de interior também, sentiu muito aprisionado, aí preferiu voltar pro Brasil. E o que era ser galáctico, Cicinho? Cara, ser galáctico era, na linguagem nossa, assim, era doideira, cara. Era popstar mesmo, era popstar, você não tinha privacidade nenhuma. Imagina um menino novo que saiu de uma cidade de 12 mil habitantes, chega onde você vai e para. Entendeu? Você anda... Se você entrasse num restaurante, vou ali agora jantar, parava o restaurante. Parava, e a torcida ficava porque, na fora verdade, do assim, restaurante. a gente não ia, por exemplo, eu não ia no restaurante assim, ó, eu vou no restaurante tal, lá tem um Rubaiá, né? Lá em Madeira. Eu vou lá no Rubaiá. Não, antes de ir, ligava, olha, o Cicinho tá indo aí. Aí os caras já reservavam um lugar. Porque se você fosse, o pessoal soubesse te ver, ia ter gente lá fora te esperando. A verdade é assim, é o critério que os europeus têm que no Brasil não tem. Por quê? O fato de ter um galáctico no restaurante era muita mídia e tumultuava.
Então tira a privacidade dos outros clientes. Aqui não. Se fulano tá, o próprio dono já liga, ó, tá fulano aqui, vem divulgar meu restaurante. Certo. Os europeus, eles não ligam pra isso. Então imagine, você tá lá comendo com a sua família, chega um galáctico e tá cheio de câmera do lado de fora, você fala, opa, eu não vou lá, nossa, que chato. Por quê? Entendeu? Então, os proprietários se sentiam assim, constrangidos por incomodar os outros clientes. Mas eles tinham prazer que a gente fosse, por isso que eles preparavam um lugar mais assim... Reservado. Mais reservado. Aí vinha o garçom falando assim, olha, tem uma mesa tal que gostaria de tirar uma foto, você pode? Pode. Tá. Pode trazer eles aqui? Pode. Aí trazia, tirava foto. Tá. Entendeu? Você pedia muita coisa de, tipo, farmácia, vai comer, você era muito livre? Não tinha iFood nessa época, né? Eu ficava em casa muito Não, tempo. não tinha. Na verdade, tinha um Mas você tinha funcionário assessor, né? o assessor fazia compra. Mas você não tentava sair na rua com uns disfarces assim, não? Não tem como sair com disfarce, porque o Real Madrid tem contrato, na época tinha contrato com a Audi. Então lançava o carro da Audi, eles já davam para os jogadores, antes de sair na loja, eles davam para os atletas para a gente andar 3 meses com os carros para fazer propaganda. Então você tinha que mostrar a cara que tava lá. Não, você saía, por exemplo, lançou, na época eu tava lá, era Q7, né? Uhum. Essa de 7 Sim. lugares. Aí deu uma para cada jogador. Então você saía, todo mundo sabia que era jogador, pô. Tinha Q7 branca, preta, amarela, azul. Quando via Q7 na rua, ali Quando tem um via jogador. Q7 é jogador do Real Madrid, pô. Aí depois de 3 meses vende pra todo mundo. Então, por isso que fala, a turma via Q7, os paparazzi aí se enfiavam embaixo do carro que você saía do restaurante. Agora, e onde é que era mais? Espanha ou Itália? Não, Espanha e Itália, Espanha é mais que a Itália, de paparazzi. é? Dessas coisas? Muito. É mesmo? No Real Madrid. Mas, pois é, mas na Roma não é um fanatismo maior, assim? Não, a questão de fanatismo aí já é bem mais. Bem mais, mas eu tô falando essa questão de privacidade. Os galácticos não vão ter Eu outro. acho que é porque a mídia era mundial, né? Na Roma era muito local. Na talvez, verdade, era assim. o Beckham que levava esses holofortes, né? Você acha que era É o Beckham? era. Mais do que Ronaldo, Zidane? Não, muito mais. É muito mesmo, mais. é? Não tem, O não Beckham tem como. era desse jeito, é? O lado do ônibus, assim, que o Beckham sentava, porque eu sentava na frente dele, eu e o Robin, e ele sentava atrás, do nosso lado, assim, era, vamos falar, uns 10 mil pessoas, 9 mil mulheres. Do outro tinha 500 pessoas. Ficava tudo desse lado aqui pra ver o cara. O cara era absurdo. E gente boa? Demais. Demais. Era um cara fácil trato, Fácil. simples. Todas as festas nossas ele estava, ficava um pouco ali, ia embora, nunca deixou de ir numa festa. Aniversário dele convidava todo mundo, a galera toda na casa dele, sabe? A Vitória Beckham, assim, super receptiva. E desse pessoal, de todos, você jogou junto lá fora, quais que mais mantém contato, assim? Roberto, Robinho. Mais, tipo, gringo? Ah, gringo? É. Não, eu nunca fui desses de ficar ligando. Mas, por exemplo, o Sérgio Ramos, a gente morava de porta. Entendeu? Um cara que super... Se me encontrar amanhã, Tipo assim, vai me tratar se for super... num país que ele tiver e você ficar sabendo, você liga, encontra às vezes. Ou Se se ele vier pro encontrar, Brasil, você ficar sabendo. Sim. Aí, de boa. Ô Cicinho, e como é que foi na Copa, hein? Você me contou uma história uma vez que o Parreira tava lá, olhava pro banco e você falava, me deixa aqui. Não, torcedor, pô, querendo que eu entrasse no lugar do Cafu e gritando contra a França. Como é que foi essa história? 25 minutos de jogo, o torcedor, põe o Cicinho, Parreira, põe o Robinho, não sei o que tem, tira o Cafu, tira o Ronaldo. Aí fala, tira o Roberto, põe o Gilberto. Aí o cara falou umas 3 vezes, o Parreira já coçou a cabeça. Eu olhei pra trás e falei, fica quieto, rapaz, que tira Cafu. O bicho tá pegando aí, você quer colocar eu, pô? E isso foi no jogo da França, né? No jogo da França. O cara riu, né? Porque ele viu que eu falei zoando também, né? Me coloca, lógico, que nem eu entrei 15 minutos depois, né? Mas assim... Você jogou 2 vezes na Copa? Eu joguei contra o Japão Japão você jogou inteiro? Joguei inteiro. E foi bem? Fomos. No entanto então, você foi bem nesse jogo? Foi bem, Pegar dei passe pro ali. Ronaldo de cabeça. No entanto que o maior, assim, a maior
discussão é que teria que jogar eu no lugar do Cafu, o Gilberto no lugar do Roberto Carlos, que o Gilberto até fez gol contra o Japão, e o Robinho no lugar do Ronaldo. Eu me lembro. Chegou aqui o nosso Anselmo, nosso mascote, que estava ali dormindo. Agora ele está aqui também para o último programa. Eu me lembro que depois desse jogo do Japão, que o time voou, né? Aí muita gente começou a pedir realmente mudança na seleção, né? Começou a pedir, então ali foi... E a única alteração que teve foi a saída do Emerson e a entrada do Juninho Pernambucano, né? Do time que vinha jogando. E aí, assim, mas se for analisar, cara, a história dos caras, que os caras jogavam na seleção, que representava até pra nossa seleção e pros adversários, tinha como jogar. Não, e ali é o seguinte, né, Cizinho? Eu tô na última Copa, a Copa da Rússia, aí os canais, principalmente Sport TV, ficam passando os jogos de todas as Copas, né? E um dia eu fiz um jogo, cheguei na minha casa, e lá eu fiquei muito tempo sozinho, e eu sei que não tinha mais jogo no dia, aí tinha aquela história de maratonar, e eu fiquei vendo aqueles Sport TV 2, Sport TV 3, sei lá, e eu fiquei vendo. Cara, aquela Copa foi uma super Copa. Você pega o Cristiano, o Ronaldo aparecendo em Portugal. Você pega toda essa turma. O Brasil, timaço. O Brasil tinha um timaço. A Itália, caraca, o time foi da campeão. Itália, assim, muita gente depois falou assim, a Itália foi campeão sem merecer. Que é isso? Aquele time da Itália era monstro. Pô, era Totti, Cannavaro. Pois era. Buffon. Era tudo gente no pia, na melhor fase, né? E o Brasil, uma preparação que foi uma piada, eu me lembro disso. Pô. O que aconteceu? A comissão técnica se perderam? O que aconteceu? Não, Ou foram os galácticos da época que tiveram moral e falaram, vai ser assim e acabou? A comissão técnica não se perdeu. Na verdade, quem se perdeu foi a CBF de não ter nos blindado, né? Então a CBF não deu respaldo para a comissão técnica e aconteceu tudo aquilo, né? Era 30, 40 mil pessoas assistindo cada treino. Invadindo o gramado. Eu, por exemplo, imagina, eu achava tudo da hora aquilo ali, cara. Eu fui me dar conta de que Copa do Mundo era Copa do Mundo depois que acabou e viu tudo aquela polêmica. Mas ali... Jogador saindo de concentração de noite, voltando de madrugada. Não tinha. Não, teve assim, quando liberou. Tudo liberação. No entanto, que com 15 dias o Ronaldo pediu, né? Ele, o Cafu, pediu a liberação pra liberar um chopp pra galera, o Parreira e o Zagallo não liberou e nós respeitamos. Não liberaram? Não liberou. Só foi liberar depois do primeiro jogo que nós jogamos e ganhamos. Aí falou, ó, amanhã vocês têm um dia livre, então pode tomar sua cervejinha. Quem quis sair, saiu. Por exemplo, o Adriano, ele não saiu. Ficou dentro da concentração. Eu, Adriano... A Emerson. Não. O Luizão, zagueiro, Ronaldinho Gaúcho e o Fred. Ficamos ali dentro da concentração. O resto, por exemplo, o Kaká tava com a família, saiu com a família, os outros que estavam com a família. Mas assim, a galera a maioria com a família. Ninguém saiu pra quebrar a noite, esses negócios. O jogador não teve essa história. De falar, não, os caras... A confusão foi naquela organização ali que a gente via. Cara, a gente acordava, a Globo já tava no saguão do hotel. Você ia dar um passeio ali, já tinha que dar entrevista pra Ana Maria Braga. Entendeu? Que o Bom Dia no Brasil aqui da Ana Maria Braga. Poxa. Eu me lembro que no Jornal Nacional, e lá tinha um fuso, né? O Jornal Nacional era bem mais tarde e o jogador ia lá para fazer ao vivo. Então, tinha que entrar ao vivo. Era meia-noite lá, 7 horas da noite aqui. Eu tenho uma coisa que eu falo, que eu acho que a imprensa no geral, nós todos, a gente foi muito injusto com o Dunga. Porque o Dunga, em 2010, na Copa da África do Sul, o Dunga tratou todo mundo de igual para igual. Às vezes passou do limite, mas tratou todo mundo de igual para igual. Então, eram regras para todo mundo. Não tinha esse negócio assim, não, a Globo vai ter moral,
a Record vai ter moral, o SBT vai ter moral, o Sport TV vai ter moral. Não, era igual para igual e blindou mesmo. Talvez até pelo que foi em 2006. E ele esteve em 2006. Então, talvez ele por isso. Ele esteve lá com a gente em 2006, o Jorginho esteve. E aí a imprensa bateu muito no Dunga. O Dunga exagerou em algumas coisas, mas bateu muito. Eu acho que o Dunga tentou acabar com esses que tem, por exemplo. E por que hoje a CBF abriu as pernas pra Globo assim? Porque a Globo tinha moral e comprou os direitos, sei lá. A CBF sempre foi Globo, né? A realidade é essa, sempre foi. E aí, dependendo do presidente, ela é mais ou ela é menos. Mas ela sempre foi, isso era claro. A Globo sempre mandou na seleção brasileira nesse sentido. Sempre teve vantagem. Por exemplo, o treinador, quando você vai convocar a seleção brasileira, é um dia especial, né? Vai sair a convocação da seleção brasileira para a Copa. Aí você vai lá, agora é na CBF, antigamente era em outros lugares, eu já participei de 2. E o treinador de noite está no Jornal Nacional. Ele faz ali de tarde e de noite está no Jornal Nacional. O Dunga não foi. O Dunga não foi. Porque eu acho o seguinte, vai no Jornal Nacional, mas vem aqui no SBT Brasil, vai lá no Jornal da Record, entendeu? Então vai para todo mundo, mas a CBF sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, mas em 2006 foi muito mais escancarado. Foi mais escancarado. E até porque tinha que ter uma blindagem melhor, porque os caras tinham acabado de ganhar em 2002, né? Não, e eu acho, assim, o peso de nome, talvez 2006 era até mais, assim... Não, em 2006 nós tínhamos o quarteto, né? Era Ronaldo, Roberto, Ronaldo, Kaká, Adriano e eu tinha o álbum de figurinha, assim, eu vi ele tem um ano atrás, assim, eu lembro que é um negócio bizarro, assim, se olhar aquela escalação. Não, 2006 eu achava que a gente ia ganhar aquela Copa. Não, achava que ia ganhar com os pés nas costas, pô. Mas era pelo menos chegar na final. Mas era uma Copa, uma Copa difícil, né? O que eu falo, depois que eu vi os outros times, eu falo, caraca, velho, que Copa difícil. A França era um belo time, mas foi mais o Zidane ali que desequilibrou tudo. E não teve ninguém pra dar uma pancada nele, né? Esse é o ponto. Teve até um negócio que eu tava falando, eu vi alguns placares dos jogos do Brasil nessa época, que deu até um amistoso que teve logo depois da Copa contra a Argentina. O Brasil meteu 3-0. Eu fico pensando, o Elano fez gol. Parece que tá tão distante. Foi com o Dunga, né? Já era o Dunga ali? Aí já era o Dunga. É um negócio tão distante, né? Porque você olha assim, a seleção era uma máquina nessa época. Não, essa a 2006, 2010 também era uma bela de uma seleção, sabe? Aí depois é que eu acho que a coisa começou a equiparar, sabe? E vai ser difícil ganhar a Copa de novo. Vai ser difícil. Agora, assim, como é que foi o fim? Como é que você falou assim, eu vou parar? Eu passei da hora. Não, de boa. Eu machuquei o joelho pela 3ª vez e aí o médico... Precisou operar? Precisei operar e aí me deu problema de cartilagem, um desgaste muito grande de cartilagem no joelho esquerdo. E o médico falou que precisava de uma cirurgia mais, assim, invasiva para poder reconstituir a cartilagem, né? Era algo de você ir para os Estados Unidos, tirar líquido da espinha, fazer todo aquele processo, e eu achei que era muito invasivo. Ele falou, se você fizer isso, você consegue prolongar sua carreira mais uns 2 anos. E eu achei que não ia mudar muita coisa para mim em 2 anos, poderia até piorar, né? Porque eu falei, imagine, se eu jogo mais 2 anos e não vou bem e sobrecarrega meu joelho, tem que colocar uma prótese lá na frente, então eu falei, melhor não. E aí foi onde eu comecei a parar a cabeça e tinha a possibilidade de encerrar no São Paulo. Isso aí foi no São Paulo? Não, aí eu tinha voltado da Turquia e aí eu fui fazer um tratamento de recuperação no Brasiliense. Certo. Porque aí o combinado com o São Paulo era eu jogar um estadual, se eu tivesse bem, encerraria no São Paulo, o Campeonato Paulista, ou jogaria então você jogou no Brasiliense, você chegou a jogar lá? Joguei um jogo só. Tá. Fiquei 3 meses tratando, joguei um jogo, e aí joguei 70 minutos, na verdade. Esse combinado aí com o Brasiliense, tipo assim... Na verdade, o Brasiliense, eu assinei um contrato de 1 ano com eles. Para disputar o Campeonato Candango e ficar ali um ano. Mas só que tinha essa possibilidade, o quê? De encerrar no São Paulo. Eu falei, olha, eu vou jogar o Candango. Se eu tiver bem, a gente já rescinde e eu vou pro São Paulo. Para disputar a sequência do Campeonato Brasileiro. E aí eu fiquei fazendo tratamento, porque existia a possibilidade de eu jogar o Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão no Centenário. Só que eu não tava 100%. E o Gilson Kleina queria me levar pro Goiás. Certo. Só que aí quando a gente tava conversando, o Gilson Kleina caiu
E aí eu também falei, o campeonato goiano é muito competitivo, eu prefiro fazer um campeonato menos visto, porque se eu não tiver bem, eu não passo vergonha. Mas lá no Brasiliense, eu narrei 2 anos o Campeonato Brasiliense pela Rádio Jovem Pan, que estava inaugurando a Jovem Pan, e aí eu narrei 2 anos. Uns estádios também complicados, sim. Então, eu joguei 70 minutos um jogo. Aonde você jogou? Eu joguei contra o Ceilândia. Tá. Essa foi uma das coisas que também me fizeram repensar, o que quando eu cheguei lá e eu olhei assim, a arquibancada era um muro. Aí eu falei, poxa, Bernabéu, Morumbi, Maracanã, então o ego já entra também em ação, né? Sim. Aí eu falei, será que vale a pena todo esse sacrifício para eu jogar, sei lá, 4 meses no São Paulo para encerrar? E aí minha esposa falava, amor, você já tem uma história no São Paulo, você quase manchou em 2010 aquele problema quando você teve, então para por aqui, não tenta mais não, vamos curtir a família. E aí eu fui repensando. Bom, e aí eu parei mesmo. E para encerrar, como é que foi o fim da bebida? O fim da bebida, assim, quando eu me dei conta que eu tinha perdido o prazer, né, de jogar futebol, o prazer de estar indo treinar, aí acendeu uma luzinha, e aí eu tive a oportunidade também nessas andanças aí de conhecer minha esposa. E minha esposa sempre foi uma mulher de fé, né? Uma mulher temente a Deus, e ela, através do conhecimento dela, através do relacionamento dela com Deus, ela me mostrou que eu tinha um vazio dentro de mim que somente Deus poderia preencher, né? Que não era bebida, não era roupa, não era fama, não era amizade, não era companhia, não era família, mas sim Deus. E foi onde eu optei por cuidar mais desse lado espiritual, e aí foi onde eu resolvi me entregar, né, ao chamado que Deus tinha para minha vida, e foi onde houve essa transformação. Deus me mostrando que a bebida estava me trazendo um mal, estava destruindo a minha vida, e eu conheço pessoas, família e amigo mesmo, perdi um amigo porque também estava com um problema desse, aí teve um acidente e tal. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, e você passou por isso, eu não passei, eu só acompanhei. Eu acho que para a gente sair de um vício, seja de droga, seja de bebida alcoólica, eu acho que tem que ter uma religião no meio. Tem que ter uma fé no meio. Não interessa qual seja. Se é católica, se é cristã, eu acho que tem que ter uma coisa no meio. Você concorda comigo? Ou um filho para falar assim, mas eu acho que a fé às vezes até é mais forte. Eu falo assim, no meu caso, a visão que eu tenho é Deus, né? Falando de fé, quando você fala Deus é um gentleman, entendeu? Deus é um gentleman, ele jamais vai fazer algo sem ser convidado. Então, o maior segredo na transformação de uma pessoa é ela querer e ela reconhecer, entendeu? O meu maior sucesso foi cuidar do lado espiritual? Sim. Foi entender que Jesus tem um plano, um propósito na minha vida? Sim. Mas eu quis. Eu quis um tratamento, eu quis uma mudança, porque a luta é constante, Theo, entendeu? A luta é constante, mas se o cara não quiser, ele não vai conseguir se libertar de um vício. E você começou a entrar pra religião, você já estava tentando largar há muito tempo a bebida e não conseguia? Não, nunca tentei, porque eu gostava pra caramba. Foi assim, você encontrou a religião e conseguiu largar? Não, eu não encontrei a religião e consegui largar. Quando eu comecei a ter esse entendimento do relacionamento com Deus, eu comecei o quê? A colocar quais eram as prioridades. Até porque a Bíblia fala o quê? Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então você se apega a isso, é o quê? Eu posso beber? Posso. Só que me convém? Não. Entendeu? Sim. Que nem hoje, um monte de galera eu vejo. Que nem você, Theo, um cara que você senta, você toma um vinhozinho. Sim. Certo? Pra você não é errado. Pra mim é porque eu tive problema com álcool. Sim. Então não me convém. Sim. Você entendeu como que funciona as coisas? Quando você parou, você nunca mais tomou um Não, gole? tenho 12 anos que eu não bebo, não fumo. Tipo assim, é uma opção de vida, porque Deus não vai fazer nada se você não quiser.
Então não adianta nada eu ser um cara extremamente espiritual não querer ser liberto de algo. O Neto é do mesmo jeito. O Neto, quando nasceu a filha dele, no dia, ele estava num bar e falaram, sua filha nasceu. E ele falou, não bebo mais. E nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Então, é questão de... E não bebeu mesmo, assim, não bebeu uma taça de vinho, não vou brindar com champanhe, não, nunca mais bebeu. O meu pai, antes de eu nascer, minha mãe já tinha tido 5 filhos de parto normal e corria um grande risco no 6º, era uma gravidez de risco. No entanto que naquela época, minha mãe fala, né, usava vestido muito largão e todo o relacionamento era feito com luz apagada. Meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida de mim quando ela estava com 8 meses e passou mal na olaria, fazendo tijolo. Aí correu com ela para o hospital, aí viu que estava grávida, ela passou ali umas 2 semanas, 3 semanas, e aí foi onde que eu nasci, que já estava no final de gestação. E quando meu pai ficou sabendo, meu pai fumava 2 maços de cigarro por dia. Quando minha mãe foi para o hospital passando mal, que ele soube que ela estava grávida, falou, a partir de hoje eu não fumo mais, porque esse meu filho, todo o dinheiro que eu gasto em cigarro, eu quero guardar para que ele não tenha que trabalhar como meus outros filhos. Para eu investir no futuro dele, para que ele faça o que ele queira, o que ele goste. Então meu pai da noite pro dia parou de fumar. O meu também, quando infartou, ele parou de fumar. E fumava 2 carteiras por dia também. Entendeu? Só a questão o quê? De posicionamento. É isso aí. A fé é importante? Demais, cara. Demais. Principalmente, assim, o entendimento que eu tenho hoje, o relacionamento com Deus. E eu acredito, assim, que quando a gente conhece a palavra de Deus, assim, há uma transformação. Na história bíblica que conta, todos que tiveram encontro com Jesus tiveram uma transformação. E eu tive isso daí, né? Eu tive a oportunidade de, completamente embriagado, ter um momento de êxtase ali, de uma visitação mesmo de Deus, que no caso, porque se você fala para pessoas que não entendem, ela fala assim, esse cara é maluco. Mas não é, gente, eu tinha tomado mais de 40 long neck, tinha tomado mais de 15 caipirinha. Eu estava completamente embriagado. E eu entrei dentro de um quarto de hóspede, me ajoelhei na frente de uma Bíblia, e quando eu me dei por conta, tinha uma poça de água embaixo assim, e eu levantei completamente som. É mesmo. Então, eu tive um encontro com Deus, e eu falo, não é nada de mentiroso, não é história para boi dormir, não. É algo que eu vivi, que eu conto. Quem acredita, beleza, mas eu sei que isso trouxe uma libertação para mim, entendeu? E eu da noite pro dia parei de beber e parei de fumar. Então é algo meu, é um testemunho meu, que para muitas pessoas, que nem no início a galera fala, você é louco, cara. Eu falei, cara, se eu sou louco, mas eu prefiro acreditar no que eu vi, no que eu senti e no que eu tô vivendo. E logo depois disso, assim, nos dias seguintes, tal, você ainda ficava um pouco com a fissura, assim, de beber e fumar? Abstinência tem. Eu fui liberto e eu lutava contra isso diariamente. Né? Aí depois o tempo foi passando. Assim. Com 6 meses eu fui num churrasco de amigos meus, né? Sentei, e aí os meus amigos, eles pegaram essas garrafas de Guaraná que tem muito no interior, na época era Guaraná Dom. Sim. Colocaram na minha frente para parecer com cerveja, e colocaram no meu copo assim para fazer espuma e falaram, toma aí, é só Guaraná, nós estamos tomando cerveja. Aí teve um amigo meu que acendeu um paeirinho que eu gostava muito, né, quando eu jogava, e soprou na minha cara, e eu pedi para ir no banheiro e fui embora. Porque eu achei um desrespeito, achei desnecessário, e também foi algo que me deu água na boca, e eu corri. Fugi da aparência do mal, né? Então eu falei, não. Hoje, se eu te chamo para você jantar lá em casa e eu abro um vinho para mim, pro Alê, é problema para você? Não. Ontem nós tivemos um evento no Morumbi, o Josué sentou, nós sentamos, né, numa pizzaria do nosso amigo Rogério, lá no Morumbi. Eles tomaram 2 garrafas de vinho, o Rogério, Josué, a esposa do Rogério, e eu fiquei com minha Schweppes ali, minha aguinha com gás, de boa, não me incomoda nada, cara, não me incomoda zero. Só que assim, se eu te convidar pra minha casa, não vai ter vinho. Entendeu? Na sua casa, não tem problema. E era mais uma coisa assim no início, quando você tava parando, né? Que aí era realmente mais difícil, tipo, nesse churrasco de amigos. É algo que... 10 anos aí, tá mais tranquilo, né? Exatamente, é algo que você vai trabalhando,
vai trabalhando até que chega o que é um momento que você fala assim, não, realmente eu consolidei aqui e tô mais tranquilo, eu consigo falar não. Porque no início há aquela luta, será que eu consigo falar não? Você cheguei em Goiás, eu tava com 6 meses de convertido, 44 graus. Eu vi um copo de chopp e lambia o beiço. Falando. Só que aí eu fui mudando meus hábitos. Por que não tomar um refrigerante, não tomar um suco? Por que não tomar uma água geladinha? Sim, então você vai. É algo que a maior dificuldade minha também foi com cigarro, né? Se abandonar. Acabava de comer, tomava um cafezinho e já queria acender um cigarro. E muitas das vezes eu já me peguei assim no início. Eu acabava de comer, eu pegava meu cafezinho e ficava assim com o dedo, ó, achando que o cigarro tava aqui ainda. Porque, cara, foram 11 anos, né, fumando. Sim. É todo um hábito que precisa de um tratamento. Bom, papo muito bom. Obrigado mais uma vez. Isso, Feliz demais. Natal. Bom ano para você, que a gente esteja juntos, né? Aqui. E vamos junto. Vamos lá, né? Vamos junto. Vamos embora. Vamos pro Rio Quente. Estamos indo. Eu vou ficar pouco tempo agora, mas eu volto em janeiro. Mas vamos embora. Obrigado, sim. Ô, Theo, obrigado, valeu. Irmão. Valeu. Valeu, vamos em frente. O programa bacana demais, tamo junto. Gente, valeu demais. A gente se volta a falar no dia 25. Se inscreva aí no canal que é bacana. Abração. Abraço. Esse é o último, né? Último entrevistado. O último entrevistado do ano. A gente volta dia 25, rapidinho. Comenta o que você achou, dá uma sugestão pro ano que vem, comenta qualquer coisa, dá seu like, segue a gente no Instagram, @podpai.podfilho, TikTok, Twitter, @podpai.podfilho, segue a gente no canal de cortes, se estiver vendo a gente no SBT de madrugada, segue nas redes sociais, no YouTube, e segue o SBT Esportes também. Valeu, gente. Forte abraço, um bom Natal e cuide-se bem.